Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Estamos aqui para continuar nossa matéria. Hoje nós vamos fazer atividades sobre as funções nitrogenadas que nós estudamos na semana passada, especificamente das aminas, que são uma função nitrogenada extremamente importante e extremamente pedida em provas. Então, hoje nós vamos dar toda a atenção a elas, tá? Então, vamos juntos aqui fazer uma recordação rápida. O que nós falamos sobre as aminas? Falamos que nas aminas você vai perceber que existe lá a cadeia principal e que nessa cadeia principal vai aparecer o nitrogênio. Esse nitrogênio ele pode aparecer numa extremidade, ele pode aparecer entre os carbonos da cadeia principal, não é? E nós sabemos que o nitrogênio ele está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. E ele precisa fazer 3 ligações para ficar estável. Então, aqui nesse caso, ele já fez uma. Então, se ele aparecer na extremidade, ele vai aparecer com o NH2. Se aqui ele já fez duas, entre 2 carbonos, ele vai aparecer como NH. Ou a gente poderia ter assim também, ó, um N aqui e o C aqui. Então, eu vou ter CH3, CH3, H2 e o N vai aparecer sozinho. Então, por que eu estou falando isso de novo? Eu já falei na outra aula. Estou falando porque muita gente memoriza que a amina é quando aparece o NH2. Eu não quero que vocês façam isso. A característica da amina é o N, tá? Esse N, ele vem com a quantidade de Hs suficientes para ele poder completar as 3 ligações que ele precisa. Então, se ele tiver feito uma ligação, você vai ver que vai aparecer o NH2. Se ele tiver feito 2 ligações, você vai ver que vai aparecer o NH. E se ele já tiver feito as 3, vai aparecer simplesmente o N, sem necessidade de colocar hidrogênios, tá? Outra coisa que nós falamos na outra aula também que é muito importante é você lembrar que quando o N está ligado a apenas um carbono, a gente diz que essa amina é uma amina primária. Quando o N está ligado a 2 carbonos, olha só, essa amina é uma amina secundária. Ok?
E quando o N está ligado a 3 carbonos, olha lá, você tem, nesse caso, uma amina terciária. A amina, gente, é uma função básica, que ela vem lá da amônia. Lembra que a amônia é o NH3 e que a amônia é uma base de Lewis. Quem vai lembrar aí do primeiro ano, ó. O que é uma base de Lewis? O que o Lewis falou? O Lewis falou que base é diferente do Arrhenius. Quando a gente estudou o Arrhenius, nós falamos que base era toda substância que em presença de água liberava H+, certo? Para o Lewis, não. A base é aquela substância que tem um par eletrônico disponível para ser compartilhado numa ligação dativa ou coordenada. Então, no caso da amônia, o N, ó, ele está fazendo uma ligação com H, outra ligação com outro H e outra ligação com outro H. E ele tem, sim, um par eletrônico que fica aqui sozinho, disponível para ser compartilhado numa ligação dativa. Então, ele é considerado, a amônia é considerada uma base de Lewis. Então, todas as aminas são básicas. Nós vamos ver que algumas são mais básicas que as outras. Então, as aminas alifáticas são mais básicas que as aminas aromáticas. Lembra que alifático é a mesma coisa que não aromático? Então, nós vamos fazer uma atividade dessa, tá? E além disso, nós falamos da nomenclatura que a gente vai recordar agora com as atividades que eu preparei para vocês, tá? Vamos juntos aqui que nós vamos tirar todas as nossas dúvidas hoje. Ó, o cheiro rançoso de peixe é causado por aminas de baixa massa molar. Então, são aminas pequenas. Uma dessas aminas responsáveis pelo odor desagradável de peixe é a trimetilamina. Escreva sua fórmula estrutural e molecular. Então, ó, trimetil. Eu tenho 3-metil e uma amina. Então, ó, a amina está aqui. Eu tenho metil, metil, metil. Essa é a nomenclatura mais usada, gente. Quando você pega o que está em volta do N e transforma em ramificações. Então, metil, 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 e a sua cadeia principal acaba sendo quem? A amina, tá? Então, ó, nesse caso aqui, nós vamos ter C3, desculpa, C3, H9, N. Ele pediu a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Então, essa daqui é a fórmula estrutural, essa daqui é a fórmula molecular da trimetilamina, ok? A fenilamina e a dietilamina mostradas abaixo são aminas, respectivamente. A fenilamina, ela é conhecida, gente, vulgarmente com o nome de anilina. Anilina é um composto que a gente usa para dar cor para doce, para alimento, tá? É essa aqui, ó. Você tá vendo que é uma amina aromática? Tá. Então, ó, o N está ligado a quantos carbonos? Olha, um carbono. Então, nesse caso aqui, trata-se de uma amina primária, certo? Agora, esse N aqui está ligado a um carbono, 2 carbonos. Então, é uma amina secundária. Então, nós vamos marcar primária e secundária. Ok? Beleza, então vamos para a próxima. Uma das aplicações mais importantes das aminas é na produção de medicamentos. Em remédios que combatem a gripe, por exemplo, dentre outras substâncias, pode-se encontrar a amina abaixo. Então, olha lá. Eu tenho uma amina, ela não é aromática, você tá vendo que isso aqui parece, mas não é um aromático, ó.
Ela é a N-metil 2-ciclohexil 1-metiletanamina. Olha que doideira, ó. Te deu um troço muito complicado. Por que apareceu N-metil? Olha, porque o metil tá ligado no N, olha. Tá vendo? O metil tá ligado no N. Aí ele foi, ó, 1, 2. No carbono 2, você tem um ciclo fechado de 6. Então, ó, ciclo 6 é ramificação, então é il. Ciclohexil. No carbono 1, você tem quem? Metil. E a cadeia principal, desculpa, ele considerou a maior, olha, a etanamina. Também pode ser dado o nome assim, mas ele não está te cobrando o nome. Olha o que ele está cobrando. Trata-se de uma amina primária, secundária ou terciária. Então, me importa quem? Me importa o N. O N está ligado a quantos carbonos? Ó, 1, 2. Então, ela é uma amina secundária. Super simples o exercício. Olha, quando você lê, você se apavora, porque você acha que trata-se de um negócio difícil demais por causa dessa nomenclatura enorme que ele colocou, e no fundo ele está pedindo uma coisa super simples, tá? Considerando as seguintes aminas: metilamina, dimetilamina, fenilamina. Então vamos fazer elas, olha só. Metilamina. Então você tem a amina e você tem um metil ligado nela. Como o N só fez uma ligação, eu vou colocar 2H. Posso colocar o 2 antes ou depois, tanto faz, tá? Esse aqui é o primeiro composto. No segundo, eu tenho um dimetilamina. Então, eu tenho a amina aqui, tem um metil de um lado, um metil do outro. Dimetilamina. Ela já fez 2 ligações, eu vou colocar mais um H. E o terceiro é o fenilamina, que é o mesmo que a gente viu lá atrás, que é a anilina. Fenilamina. Ele pediu para você colocar a ordem crescente de basicidade. Então, de cara, eu já tinha te falado que as aminas alifáticas são mais básicas que as aminas aromáticas. Então, a última é a 3. Então, a gente já tem, ó, a menos básica de todos é a 3. Aí eu coloquei aqui, gente, tem vermelho para você lembrar disso, porque é muito cobrado. Olha, a metilamina e a dimetilamina são mais básicas que a fenilamina, porque elas são alifáticas. E qualquer amina alifática é mais básica do que qualquer amina aromática. Gravem isso. A metilamina é menos básica que a dimetilamina, porque ela é primária. E a dimetil é secundária. Aminas alifáticas secundárias são mais básicas do que aminas alifáticas primárias. Então, ó, você tem que lembrar que amina alifática é mais básica do que qualquer amina aromática e que a secundária é mais básica que a primária. Então, quer dizer que a mais básica de todas é a 2, olha. Então, a minha resposta vai ser 2, 1, 3. Ela é a mais básica e essa daqui é a menos básica. Ok? Isso, gente, é pedido em tudo que é prova. Menos básica. Por isso que eu coloquei aqui de uma forma até que chamasse a atenção de vocês, ó, para você poder prestar bastante atenção nessa parte. Ok? Então vamos para a próxima, ó. A adrenalina tem fórmula estrutural dada abaixo. Então a fórmula dela está aqui. Nesse composto, podemos identificar os seguintes grupos funcionais. Então, agora misturou.
Agora a gente está falando de uma função mista, tá? Nós vamos procurar quais as funções que tem nesse composto. Você está vendo que isso aqui é um aromático, certo? Eu tenho o OH ligado no aromático. OH ligado no aromático, quem lembra aí o que é, ó? Fenol. OH ligado direto no aromático. Eu tenho também um OH que não está ligado no aromático, está ligado num carbono de uma cadeia saturada. Que função é essa? É um álcool. Lembra? Quem tem OH, fenol, álcool, enol. E o ácido carboxílico também tem. Mas o ácido carboxílico tem o C dupla O junto com o OH, tá? E aqui a gente tem o NH, olha, que é um N que está entre dois carbonos, por isso que sobrou H. Então, vai ser uma amina. Então, as funções que nós temos nesse composto, ó, os grupos funcionais são fenol, álcool e amina. Nós vamos marcar a letra A. Ok? Fácil demais, não tá? Tranquilo, tranquilo, ó. Um dos episódios da final da Copa da França de 1998, mais noticiados no Brasil e no mundo, foi o caso Ronaldinho. Especialistas apontaram estresse, depressão, ansiedade e pânico podem ter provocado a má atuação do jogador brasileiro. Na confirmação da hipótese de estresse, teriam sido alteradas as quantidades de 3 substâncias químicas excitatórias do cérebro: a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, cujas estruturas estão abaixo representadas. Tá, então olha lá, você tem as 3, ele está te perguntando. Essas substâncias que são neurotransmissores, né, gente? A gente sabe que muitos casos de depressão são causados pela falta de neurotransmissores no cérebro. Isso é legal a gente falar. Então, você sabe que lá no nosso cérebro tem um sistema de chave e fechadura. Então, o sistema funciona assim. Nós temos as células nervosas e os neurotransmissores. Um se encaixa no outro, tá? Chave e fechadura. Quando eles se encaixam, então a pessoa responde aos neurotransmissores. As pessoas que têm depressão, geralmente, esses neurotransmissores, eles não conseguem se encaixar. Então, muitas vezes, elas ficam com esses neurotransmissores soltos dentro do cérebro, sem se encaixar. Isso causa um estresse, causa uma irritação na pessoa. E muitas vezes também a depressão ela é produto da falta dos neurotransmissores, que não se encaixam também nessa fechadura. O fato é que ele está te perguntando quais essas substâncias têm em comum, quais funções. Então, vamos ver, olha. Aqui, de novo, eu tenho um aromático e eu tenho o OH ligado no aromático. Então, essa função aqui a gente sabe que é fenol. Eu tenho um OH ligado num carbono saturado. Então, esse aqui vai ser um álcool. Certo? E aqui eu tenho o NH2, que determina para mim uma amina. Essa na noradrenalina, tá? Na serotonina, de novo, ó, aromático, o OH ligado no aromático. Então, eu já sei, fenol. Aqui eu tenho um N no meio de 2 carbonos, numa cadeia fechada. É uma amina. Que é o mesmo caso daqui, que também é uma amina. Então, na serotonina, eu já não encontro a função álcool, tá vendo? E na dopamina, eu tenho um aromático, tenho o OH ligado no aromático, que representa para mim o fenol, e eu tenho aqui na ponta o N, que representa para mim a minha amina.
Então, o álcool só aparece na noradrenalina. Então, eles têm em comum amina e fenol, simplesmente. Ok? Manter, ok. Vamos continuar aqui. Número 7. Aí agora a gente vai fazer uma atividade de nomenclatura. Vamos aprender a dar nome. Então, ó, eu falei com você que existe a maneira de você considerar isso aqui como ramificação e essa daqui como cadeia principal. Então, eu tenho uma ramificação de 2 carbonos. Uma ramificação de 2 carbonos chama-se etil. E a cadeia principal ficou sendo a amina, etilamina. Se você considerar tudo cadeia principal, você também pode chamar de etanamina, tá? Na letra B, olha só, vou fazer a letra B aqui. Eu tenho de um lado um carbono, do outro lado 2 carbonos. Então, essa ramificação de 2 carbonos eu sei que chama etil. A ramificação de um carbono chama-se metil. Então, eu posso falar que ali trata-se do etil, metil, amina. Ok? Ou posso considerar o lado maior, cadeia principal, e esse aqui ramificação. Então, eu vou falar que é o N-metil etanamina. Também pode ser, tá? Se você se deparar com essa nomenclatura, você sabe que ela não está errada. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação diferente. Olha, de um lado você tem essa ramificação e do outro lado você tem um carbono. Um carbono, você sabe que é metil. Aqui você tem 2, seria um etil. Mas você está vendo que ele tem uma dupla dentro da ramificação? Então, gente, esse aqui, na verdade, é o etenil. Olha só, é o en da dupla, tá vendo? É o et do 2 carbonos, o en da dupla e o il da ramificação. Só que é muito raro você vir esse nome, etenil. Ele é conhecido 1000 vezes mais pelo nome vulgar dele, pelo nome usual, que é vinil, tá? Então, tanto faz você colocar um ou outro. Se você colocar o nome principal, você vai colocar etenil, metil, amina. Ou você vai colocar metil, vinil, amina. Tá bem? Aqui agora, ó, eu tenho de um lado 2 carbonos, é um etil. Do lado de cá eu tenho 3 carbonos. Olha, 3 carbonos você sabe que é o propil. E o propil você sabe que existe o N-propil e o isopropil. O N é linha reta, não é o N, então é o iso, certo? E do lado de cá você tem um aromático ligado direto nele. Então, ó, esse aqui é o fenil, esse aqui é o isopropil e esse aqui é o etil. Então, vou colocar em ordem alfabética, vai ficar, ó, etil, fenil, isopropil, amina. Enorme, né, gente? Mas tranquilo de fazer. Olha, cada um na sua posição, cada um do seu lado, tá? Aqui eu tenho, ó, metil de um lado, metil do outro. Então, eu vou chamar de dimetil amina. Aqui você tem a amina na ponta, olha só. E ligado na amina, você tem 4 carbonos. 4, você sabe que é butil.
Só que butil a gente tem N-butil, isobutil, terquibutil e sequibutil. E agora? Vamos lembrar? Ó, quando os 4 estão na linha reta, N-butil. Quando o primeiro carbono que está ligado no N é secundário, sec-butil. Quando o carbono que está ligado no N é terciário, terc-butil. E quando o carbono que está ligado no N é primário, mas a cadeia não está na linha reta, é o isobutil. Então, esse que nós estamos procurando aqui é exatamente esse, ó. Isobutilamina. Eu tenho um isobutil ligado na amina, ok? E na letra G, nós temos, ó, eu tenho o metil, ó, posso colocar metil, fenil, ou não, tá na ordem diferente, né, gente? Peraí. Ou toluil, porque o CH3 junto com o aromático é o toluil, tá? Então, posso colocar também direto, ó, toluil amina. Porque quando ele é cadeia principal, gente, assim, ó, você tem o aromático e o CH3 aqui, ó, esse aqui pode ser conhecido como tolueno, tá? Então, por isso que ele aqui, como eu considero ele ramificação, ele pode ser o toluilamina, tá? Seria benzil se o CH3 estivesse aqui, antes da amina. O CH3 não está antes da amina. Como eu tenho aqui uma posição para, ó, ainda tem que colocar, ó, orto, meta, para. Se eu quiser colocar assim, também posso, ó, para metil amina. Ou para toluilamina, também pode. Porque lembra que quando você tem a posição 1, 2, é orto. 1, 3, meta. E 1, 4, para. Então, como tem a amina é o 1 e o metil está no 4, ela vai ser para metilamina. Ok? Então, ó, vou parar por aqui. No próximo horário de aula, nós vamos continuar fazendo essas atividades. É muito importante que vocês façam, que vocês tirem as dúvidas. Qualquer dúvida que permanecer depois da aula, eu peço que vocês façam contato comigo. Combinado? Então, até a próxima.